Olá, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para compartilhar da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. E hoje vamos estudar a lição 3, você que tem a sua revista, lição 3. O tema é o desafio da obediência. Sabemos que Deus requer de nós a obediência à palavra, obediência aos mandamentos, mas nós temos dificuldade com isso porque somos humanos e imperfeitos. Mas não é impossível, nós sabemos que não é impossível porque é o próprio Deus que nos ajuda nessa caminhada. Então você abre aí sua Bíblia, já deixa aberto, em Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 26 ao 30, depois leremos o capítulo 2, 15 a 17. Então antes vamos orar. Deus, nós louvamos a Ti por mais esse dia em que podemos compartilhar da Tua Palavra, estudar um pouquinho, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, nos alertar sobre a obediência. Precisamos e devemos ser obedientes a Ti. Por isso, Pai, toma o meu coração nas Tuas mãos em primeiro lugar, o coração dos meus irmãos, daqueles que estão assistindo, dos visitantes, seja quem for que vai acessar depois, Senhor, este vídeo e vai, Deus, estudar junto conosco, ouvir, que seja tocado pelo Senhor e sinta desejo de transformar a sua vida através do Espírito Santo, que é o Senhor que transforma, que cura, que sara e que dá salvação. Muito obrigada, Deus, por Tua presença em nossos lares nesta manhã. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós de maneira muito maravilhosa. Nós somos gratos a Ti e depositamos no Teu altar toda a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler, você acompanha aí na sua casa. Gênesis, capítulo 1, versos 26 ao 30. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Verso 29. Disse-lhe mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores que há fruto, que dê semente, ele vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, e a todas as aves do céu, e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. Agora vamos ler o capítulo 2, versos 15 e 17. 15 a 17. Capítulo 2, 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim. Mas no 17 ele diz assim: mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Nós vamos ver aqui que Deus dá de presente para o homem um jardim, o alimento, a provisão para ele, para os animais também, que fala aqui, né? Eles vão comer de tudo vegetal. E coloca o homem como responsável do jardim do Éden. Diz aqui que ele vai dominar, vai cuidar. Eu já falei isso um tempo atrás de um dos estudos, quando a gente comentou sobre a destruição, as queimadas e tudo que a gente tem visto. Eu me lembrei disso, que eu já tinha comentado que essa ordem foi dada para que nós cuidássemos e não destruíssemos. E o que acontece muitas vezes? As pessoas destroem. Então nós, como cristãos, temos que modificar isso, é começar em nós, do cuidado com a terra, com tudo que nela há, porque é mandamento. Então nós precisamos ser obedientes ao Senhor e cuidar de todas as coisas. Então, partindo desse texto, a gente vai ver ali que o Deus requereu do homem obediência. Não vamos entrar aqui, né, no texto agora diretamente sobre a desobediência, a ordem que Deus deu e ele não cumpriu, que nós conhecemos bem. Ele deixa a ordem ali que ele poderia fazer todas as coisas, mas não comer da árvore que estava no meio do jardim. E a gente sabe que houve a desobediência. Mas vamos voltar aqui. O desafio da obediência. Na revista, o subtítulo está assim: relacionamentos
e o rompimento. Então, nós vimos aqui Adão e Eva, Adão, especificamente, depois a Eva é criada, em comunhão com Deus. E depois há o rompimento por causa da desobediência. Então, nós vamos ver que Deus, ele criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. E deixou que vários privilégios, várias coisas boas na terra para que eles fossem, vivessem ali, para que eles fossem sustentados. E o interessante a gente vai ver que e cada ato de Deus em nosso favor ressalta a necessidade humana de responder com amor e obediência ao Criador. Então, o Senhor nos abençoa, cuida de nós. E qual é o nosso retorno? Que diz aqui na nossa lição. Nosso retorno é obedecer e com amor. Não adianta obedecer por obedecer. Ah, Deus disse que tem que fazer, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, é em amor, é você fazer porque você quer, porque você tem prazer nisso. Então, nessa lição de hoje, que a gente vai estudar, nós vamos ver a responsabilidade que Deus colocou sobre o primeiro homem. Como eu já falei, ele tinha que cuidar, né? Ele tinha que vigiar, ele tinha que cuidar do jardim e de tudo que tinha lá. Animais, plantas, todas as coisas. E nós vamos aprender sobre os elementos espirituais que descrevem o homem de Deus. Nós vamos ver já, vamos separar direitinho aqui na nossa lição, você tem a sua aí na sua casa, sua revista, que é a página 10, lição 3. E nós vamos ver o primeiro ponto, os mandatos criacionais. Então, vamos ver o que é isso. Quando o homem foi criado, Deus concedeu o quê? Domínio, que eu acabei de falar. Domínio foi um mandato de Deus. Um dos mandatos de Deus, e primeiro, você vai cuidar. Mas o que acontece? Com esse contexto cheio de graça e bondade, resume a bênção de Deus, a bênção que Deus proclamou sobre a humanidade ao criá-la. Então ele deixou nas mãos do homem para cuidar. O homem tinha que cuidar, a gente vai ver, né, nos outros textos mais adiante que ele não cuidou. Então ele desobedeceu. E ele que arrachou aí esse mandato criacional. E nós vamos ver, dentro desse mandato criacional, ele está dividido em algumas partes. A primeira parte é o mandato espiritual. Então, dentro desse mandato, vamos ver o mandato espiritual. Esse mandato espiritual diz respeito ao relacionamento de amor e vida do homem para com Deus. Então a nossa vida espiritual, ela tem que estar ligada com o Senhor, toda a nossa vida. Então isso aí foi decretado desde lá do início. Vocês lembram lá no iníciozinho de Gênesis, quando ele criou o homem, depois ele criou a mulher. E aí a Bíblia conta, né, que ele tinha um encontro com o homem e a mulher todas as tardes no jardim. Ou seja, Deus, ele quer comunhão. Desde o primeiro casal, ele já queria comunhão com sua criação. E ele quer comunhão conosco. Então isso é o quê? É o amor de Deus para conosco. É estarmos juntos em todas as coisas. E ele requer isso de nós, esse amor e essa comunhão. Então, em primeiro lugar, o homem tinha o dever de reconhecer essa relação. Então nós temos, como ser humano, o dever de reconhecer essa relação, homem e Deus. Homem crente, mulher crente e Deus. E nós vamos ver que o homem, nós, né, vou trazer agora para nós temos que nos lembrar disso. Tudo isso que Deus nos concedeu. Ele concedeu lá no início, quando você abriu seu coração para Cristo, pregaram para você, você leu e você viu que você está incluído em toda essa história. Então foi concedido a você essa comunhão, Deus falando para você, agora você vai ter comunhão comigo. E é algo assim, espontâneo do cristão, não é algo forçado. Se você estiver fazendo de maneira forçada, não está acrescentando nada na sua vida e você não está tendo uma comunhão real com o Senhor. Então você vai ver que o homem, ele deveria de lembrar disso sempre. Gênesis, nós vamos ver que Adão esqueceu, ele esqueceu que ele tinha aquela comunhão, ele esqueceu tanto que ele desobedeceu. Nós temos que nos lembrar sempre, tudo que nos foi concedido por Deus, a eterna e verdadeira fonte de todas as virtudes. Então Deus é o que supre todas as nossas necessidades. Nós temos que nos lembrar isso todas as manhãs, quando abrimos nossos olhos e acordamos para um novo dia, dessa comunhão. Então você acorda de manhã, você já sabe que o Senhor está contigo, caminhando ao seu lado, que o Espírito Santo habita no seu coração e ele vai caminhar com você todo o seu dia, as 24 horas. E no dia seguinte você vai acordar e de novo você tem que lembrar disso. Aí nós vamos ver aí alguns cristãos de 1 ano, 5, 10, 15,
30 como eu, 50 como alguns, e nós temos que lembrar disso todos os dias da nossa vida como cristão. Então, o mesmo reconhecimento foi requerido de Israel. Ele vai dar agora alguns exemplos. Primeiro, o reconhecimento do homem lá na criação, Adão. E depois nós vamos ver esse reconhecimento de Israel, após experimentar as maravilhas do Êxodo e o privilégio da aliança que fez dele povo exclusivo do Senhor. Ele requereu isso de Israel, ou seja, Israel também não ouviu, não cumpriu. Entre todos os povos da terra, Israel foi separado como povo de Deus e eles não reconheceram isso e não reconhecem isso até hoje, esse povo exclusivo. Nós vamos ver também, séculos depois, o profeta Jeremias. Você vai ver isso na sua revista, na lição. Eu estou acompanhando aqui alguns pontos importantes, né? A gente vai compartilhando, porque são coisas de história, então a gente não pode pular. Então, séculos depois, o profeta Jeremias exortou o sábio, o forte e o rico a não se gloriarem naquilo que tinham, mas em conhecerem o Senhor e seus atributos. Ou seja, por mais que tenhamos fama, alguns que são conhecidíssimos, né, são fortes, são ricos, nós sabemos que no meio do povo cristão no geral existem pessoas assim. Mas o que ele ensina ali através de Jeremias, quando ele usou o profeta Jeremias? Para você não se gloriar nisso. Quem se gloria no dinheiro que tem na conta bancária, no poder, no nome, na posição social, Deus não se agrada disso. Você tem que glorificar o Senhor porque Ele te permitiu você estar nessa posição. Então é isso que está ensinando aqui. Não se glorie nisso, mas naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus é e os atributos dele. Experimente fazer isso e você vai ver a diferença que você vai da sua caminhada cristã. Ah, eu sou fulano de tal, eu tenho tal cargo, eu tenho tal salário, eu sou uma pessoa que não preciso de nada. Não se glorie nisso. Glória a Deus porque você está nessa posição. Glória a Deus porque o Senhor te permitiu estar aí. Então, haja com humildade. Então, nós vamos ver que nessa passagem, também vamos lembrar do profeta por Paulo. Lá nos Coríntios, que vários grupos se vangloriavam também, né? Havia ali uma questão de quem se sobressaía mais. Nós vamos ver isso muitas vezes dentro das igrejas, né? Não vou falar só da IEC de Vila Paraíso, mas dentro das igrejas, aquele que tem determinado cargo, aquele que se destacou mais porque tem uma posição dentro da igreja. Deus não quer isso. Nós estamos na casa do Senhor como servos de Deus para trabalhar para Ele, pela obra dEle, para sermos bênção e não nos gloriarmos com isso. Então o seu trabalho fica capenga, fica pela metade. E vamos ver também que esse fundamental reconhecimento da relação Criador-criatura vem acompanhado de uma atitude de maravilhamento com Deus e seu poder, e de alegria e gratidão pelas suas obras. Então, a gente fica assim, maravilhado pela obra de Deus. Quando você lê a palavra, em relação a isso que nós estamos comentando agora, você vê que maravilha é tudo que Deus tem feito pelo povo dele, fez pelo povo dele e continua fazendo. Eu estou fazendo a minha leitura, indicação do pastor Felipe, em 4 textos. Né? Ele indicou 4 textos na listagem. Então eu vou em Gênesis, depois vou lá em Mateus, depois volto, agora estou terminando Esther, e depois vai em Atos. Atos também já estou terminando também. Então eu vou lendo e vou vendo. Claro que algumas pessoas já leram tudo, já conhecem a Bíblia mais ainda, mas você vai, cada vez que você lê, você se maravilha com a fidelidade de Deus, cuidando do povo dele, mesmo o povo que blasfemou, mesmo o povo que reclamou no deserto, seja qual for a situação, Deus mesmo assim fez maravilhas no meio do povo dele, como faz hoje no nosso meio também. Nós vamos ver que conhecer o Criador completamente, você vai ver que ele vai completando a obra na sua vida, na vida daqueles que estão ao seu redor. Mas para isso você tem que conhecer esse Criador, conhecer esse Senhor que nos leva a adorá-lo, a louvá-lo. Não adianta você pensar assim, eu adoro por minha conta, eu louvo. Não, é o Senhor que te faz fazer isso. Não é algo espontâneo, é o Senhor que te move a fazer isso. Assim como nós não conseguimos a nossa salvação. Salvação é pela graça de Deus, porque somos pecadores, e a graça de Deus nos alcança, e aí nós somos alcançados e somos salvos. A mesma coisa é
a adoração e o louvor. Você não louva por louvar. É o Senhor que te move a isso. Então nós vamos ver que quando você depende de Deus desse jeito, você desfruta de descanso na comunhão. Ou seja, você desfruta das coisas maravilhosas que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Ao longo do Pentateuco, que é a revista que nós estamos estudando, nós vamos ver com frequência ações de louvor que expressam esse maravilhamento. Nós vamos ver vários homens e mulheres de Deus, né? Por exemplo, os patriarcas costumavam levantar altares para celebrar as promessas e ações do Senhor em seu favor. Isso está lá em Gênesis 12, verso 7 e 26, capítulo 26, do 24 a 25. Lá você vai ver, cada vez que Deus agia em prol do povo, o povo se alegrava, mesmo sendo pecador como nós, sendo reclamões, murmuradores, o povo exaltava o nome do Senhor. E aí vamos ver que nesse trechinho, nesse texto, os patriarcas levantavam altares para adorar a Deus. Isso já fazia parte do povo, já tinha esse costume. E nós vamos ver também quando o povo recebeu a notícia de que Deus viera em seu socorro, inclinou-se e adorou ao Senhor. O povo estava passando dificuldades, estava passando perrengue, e Moisés ali à frente desse povo, sendo comandado por Deus. Quando Deus vem e socorre, eles se prostram e se adoram. Quantas vezes você e eu, quando recebemos o socorro de Deus, as bênçãos, as coisas materiais, vamos dizer até, espirituais, seja o que for, será que você se adora, se prostra, louva o Senhor como Ele é merecedor? Então você responde no seu coração aí, você e Deus, porque cada um tem uma atitude diferente. E às vezes só no seu coração também você está adorando e louvando ao Senhor. Então, quando recebemos uma boa notícia, o que a gente faz? Glorifica ao Senhor, como aquele povo glorificou. A adoração sincera é cheia de alegria. É o que Deus deve receber de seus adoradores. João 4:23 vai falar sobre isso. Eu vou abrir aqui, nós vamos ler, se você quiser acompanhar aí. João 4:23. João, aqui, vamos lá. Capítulo 4, verso 23. Diz assim, ó. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Nesse trecho aqui, é aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, onde ele pede água, diz da água não jamais terá sede. Aí no finalzinho desse diálogo ele fala sobre isso. Depois você pode consultar na sua Bíblia, capítulo 4 de João. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, é uma adoração cheia de alegria. É essa adoração que Deus quer de nós. Ele não vai te obrigar a fazer isso, mas tem que ser algo do seu coração. Outra parte também, dentro ainda do ponto 1, nós vamos ver, finalmente, a relação Criador-criatura conduzia a uma atitude de obediência e serviço. É automático. Nós vamos ver pessoas que quando chegam na casa do Senhor e têm uma vida transformada, nós passamos a ter uma atitude de obediência e serviço. Quem tem a experiência com Cristo não consegue ficar parado. Seja o que for, você vai ajudar em qualquer área da casa do Senhor, mas você vai querer fazer porque você ama o Senhor e você quer ser contribuinte para a obra. Isso não tem nada a ver com salvação, gente. É contribuinte para a obra, para que a obra continue caminhando, crescendo. Vamos ver vários atos aí que as pessoas fazem. Na nossa igreja temos vários ministérios e daí por diante. A palavra de Deus seria crida e obedecida plenamente. O amor por Deus faria com que o homem se regozijasse na vontade de Deus. O mais importante mandamento no Éden era não comer, lá no Éden, lembra? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, além disso, há muitos outros deveres que Deus estabeleceu que o homem cumprisse em decorrência da aliança que havia entre eles. Então, a primeira ordem foi essa: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não toque nela, não come. Então você vai ver que lá houve a quebra, né, a desobediência,
Mas nós vamos ver também que não é só isso. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor, fazer as coisas que a palavra manda, porque nós estamos incluídos no social, nós estamos incluídos no cultural. Então tudo isso tem que estar ligado à vontade de Deus. Não adianta você, não, a cultura não tem nada a ver com a Bíblia. Tem que ter sim, tem que estar ligada sim. Então existe um mandamento para nós, fazermos a vontade do Senhor. Então quando não fazemos a vontade do Senhor e desobedecemos, estamos quebrando uma aliança, como foi quebrada lá em Gênesis. Então lembre-se sempre disso, você é uma pessoa que está envolvida num social, num cultural. Então tudo isso aí tem que haver obediência. Se na sua vida, na parte social, está acontecendo coisas ao seu redor, com pessoas, estão te induzindo alguma coisa, falando algo que não esteja correspondendo com a palavra de Deus, pula fora. Porque nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Primeiro agradar ao Senhor do que ao homem. O homem não precisa ser agradado. Então assim foi com Israel no Sinai, assim é conosco sobre o Evangelho. Então Deus está nos ensinando que precisamos ser obedientes em todas as áreas. Agora, nós primeiro vimos um mandato espiritual, agora nós vamos ver o mandato social. Nós acabamos de falar aqui que nós somos incluídos em uma sociedade, então vamos entender um pouquinho isso. O homem foi criado também no relacionamento de amor e vida com o próximo, né? Então nós temos uma vida social, amigos, família, né? Os irmãos da igreja. Deus criou o homem e em seguida a mulher, lá em Gênesis capítulo 1, verso 27. Afirmando assim, não é bom que o homem esteja só. Capítulo 2, verso 18. Esse versículo se manifesta em unidade e dependência mútua. Então, se Deus disse, não é bom que o homem esteja só, e depois ele vai falar, né, farei uma ajudadora, que seja idônea, ou seja, companheira. Deus não quer que o homem seja solitário, a mulher seja solitária, Ele quer que nós tenhamos comunhão. Por isso que existe uma vida social, por isso que existe o encontrar com os amigos. Infelizmente agora a gente tem que estar evitando, mas é tão bom quando a gente encontra um grupo de amigos, os irmãos da igreja, e aí muitas vezes só tem domingo para conversar, para compartilhar as coisas, e a gente aproveita o intervalo, né, no início antes do culto, depois do culto, e você compartilha com várias pessoas, tem prazer em conversar com várias pessoas. Isso é o nosso social. Nós não fomos criados para ficar pelos cantos, né? Se você anda pelos cantos, reveja, fala, Senhor, por que eu estou tendo essa atitude, por que eu estou vivendo assim, e por que eu estou tendo esse sentimento. Muitas vezes é um sentimento de ficar isolado. Então fala com o Senhor, porque não é bom que o homem esteja só. Essa é a palavra de Deus. O homem e mulher se complementariam para que o propósito do Senhor para a criação se cumprisse. Então, quando o homem estava lá, Deus observou que cada animal tinha o seu par e o homem estava sozinho. Então ele resolveu o quê? Criar a mulher para fazer o par com o homem. Deus é maravilhoso, ele pensou em tudo, né? Extremamente criativo, inteligente. Nosso Deus, né? São os atributos dele. E aí ele vai ver que o propósito dele estava se cumprindo quando ele deu ali uma mulher, uma fêmea para o homem. A bênção de Deus os faria crescer e multiplicar. Depois que ele dá a mulher para o homem, ele vai, agora vocês vão crescer, multiplicar e encher a terra. Então tinha que começar ali a humanidade. Eles gerariam filhos à sua imagem e semelhança, e os ensinariam a amar e obedecer ao Criador. E é tão interessante, né, quando uma criança nasce, aí fica, essa é a cara do pai, essa é a cara da mãe. Imagina lá quando nasceu, né, o filho de Adão e Eva, né, e você deve ter feito a mesma pergunta, parece mais com Adão, parece mais com Eva, e você vê ali imagem e semelhança mesmo, assim como nós somos imagem e semelhança do Senhor. E ensinar o que? Amar e obedecer ao Criador. É muito importante. Agora eu vou falar para vocês que são pais de criança, os adolescentes jovens, eles já tomaram o rumo deles, mas você ainda tem tempo, que é pai e mãe de criança, ensinar o Senhor, ensinar as crianças a obedecer ao Senhor, a obedecer o Criador. A obediência tem que vir desde pequititinho, o convívio na casa do Senhor, o respeito pelo templo, né, de estar na casa do Senhor, no momento de culto, momento que eles estão em culto infantil, na sala com os amiguinhos, onde vão aprendendo a EBD, e vocês que têm que ensinar lá em casa como eles vão se comportar. Nós temos crianças realmente extremamente educadas, graças a Deus, crianças assim que
compartilham, que participam. Eu estou envolvida no Ministério Infantil, eu vejo crianças que se interessam, que compartilham, porque isso vem de casa, isso não é do nada. Não é uma mágica, porque o pai e a mãe estão assinando. Então, parabéns a vocês que os seus filhos têm sido assim. Porque eles vão copiar aquilo que você é. Nós somos um reflexo. Se você é uma pessoa de um caráter íntegro, uma pessoa que se dedica às coisas de Deus, eles vão copiar. Não se preocupe com isso. É automático. Existem, claro, as exceções, infelizmente. Existem pessoas também, pais, que não dão exemplo, aí os filhos também não vão dar. Se o pai não tem comunhão com o Senhor, o filho talvez não tenha também. Também não vamos generalizar, que existe pais que não tem, mas o filho se dedica. Então, mas na grande maioria, o filho vai ser a sua cópia, tá? Então, eu vou dar uma paradinha aqui para beber uma aguinha. Então, vai pensando nisso, sobre você ser exemplo. Vamos continuar aqui no mandato social. Desde o nascimento, o homem experimenta a sua fragilidade e dependência de cuidado. O nenenzinho nasce, precisa o quê? Nós, adultos, tomarmos conta dele. Isso é a fragilidade, a dependência. Na geração de filhos, vivenciamos a responsabilidade de zelar pela vida do nosso semelhante. Quando recebemos uma criança nos nossos braços, né, como tive o prazer de receber a minha filha, vimos ali agora o que eu faço. Então, Deus vai te ensinando, vai te orientando a cuidar, a zelar por aquela vida, a proteger, né? Nós estamos a proteger os nossos filhos. E é automático, né? Então, ao longo da vida, isso nós vamos viver diferentes contextos, né? E junto dos nossos filhos. Mas sempre caracterizará o amor mútuo que precisa existir entre nós. O que precisa existir na nossa vida social, em casa, na família, na igreja, no trabalho, onde você estiver. O amor mútuo. Mesmo que alguns não queiram o seu amor, mas você precisa amar e eu preciso amar. Né? Mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você não ama e não cumpre, é porque você não está se amando também, é automático. Então, nós vamos ver aqui que não por acaso, que ao chamar Abraão, Deus lhe promete dar descendência e fazer dele uma grande nação. Ele já estava dizendo ali, ó, você vai ter uma grande responsabilidade como líder. Eu vou te dar uma descendência e vou te fazer líder de uma grande nação. E assim foi feito, né? Nesse chamado, Abraão recebeu a ordem de ser uma bênção, ou vai e seja uma bênção. Olha que responsabilidade. E a promessa de que Deus abençoaria todos os que abençoasse, amaldiçoaria os que o amaldiçoassem, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. Olha que bênção. Ele chamou um homem, deu a ordem, vai, que eu te farei o quê? Líder de uma grande nação, você será uma bênção, e as pessoas que seguirem a você serão abençoadas também. Então, nós somos abençoados porque é consequência da bênção de Deus sobre o povo dele. Se você quiser conferir isso, Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 3. Esse precioso laço de amor amor e vida, une o povo de Deus e o move a levar o evangelho da graça a todas as nações. Aí entra a nossa responsabilidade. Como é que as pessoas vão saber desse amor? Da graça de Deus, da salvação em Cristo Jesus pela graça? Nós somos os mensageiros, nós somos os missionários que precisamos ir a todas as nações e proclamar. Ah, mas eu não posso ir lá do outro lado do mundo. Pensa em volta de você primeiro. Os seus familiares de sangue, né? Os familiares não são do núcleo da sua casa. Os familiares em volta. Quem ainda não pertence a Cristo? Conversa, ora por essa pessoa, pede ao Senhor oportunidade para falar do amor dele. E mais importante de tudo, viva Cristo, que eles vão ver e vão querer experimentar esse Jesus maravilhoso que você vive. No Egito, Deus abençoou os filhos de Israel e eles se multiplicaram grandemente. Vocês lembram disso? O povo começou a multiplicar, ao ponto de incomodar, o povo começou a... Foi assim que o povo chegou, junto com a família de José, lembra da história de José? Chegou lá, José levou o pai, levou familiares, ficou vivendo com ele. E eles ficaram ali. E começaram a multiplicar muito. Eles cresceram muito, porque era a promessa do Senhor que seria dessa forma. E o registro de Moisés é um forte eco da criação. Nós vamos ver com isso, ao se apresentar ao povo de Israel, o Senhor se identifica como Deus de seus pais.
Já pensou nisso? Como nossos filhos podem pensar aqui de Deus? O Deus de papai, o Deus da mamãe. O Deus dos meus pais é o mesmo Deus que cuida de mim. É muito forte, queridos, é muito sério, é muito profundo sermos exemplos dos nossos filhos. Porque se nós somos exemplos dos nossos filhos dentro da nossa casa, o vizinho tá de olho na gente, os familiares em volta vão estar de olho, vão ver a diferença que a gente está fazendo na vida das pessoas. Além de andarem unidos como uma grande nação, os filhos de Israel receberam o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Aí entravam os mandamentos, lá em Levítico, capítulo 19, versos 18 em diante. O primeiro mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. A gente sabe que primeiro de tudo é amar a Deus sobre todas as coisas. Tá? Amar a Deus. Aí você vai amar o próximo como a ti mesmo. Porque a gente está unido com pessoas. Nós acabamos de comentar que a gente está vivendo o quê? O social. Então nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o resumo de muitas outras leis que a gente conhece. Quando Jesus veio, ele veio não para eliminar a lei e abolir a lei, mas veio para cumprir. Aí o que ele fez com todo o mandamento? Os 10 mandamentos, ele foi questionado por isso também. Ele falou, então vamos resumir o quê? Em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então os outros estão incluídos, estão unidos com esse mandamento. Você pode observar, não faça isso, não faça aquilo, não cometa isso, não cometa aquilo, porque se você amar ao próximo como você mesmo, você não vai fazer nada daquele outras frases, vamos dizer assim, usar desse termo, outras frases que compõem os 10 mandamentos. Então, Jesus resumiu, mas está tudo incluído. Outra coisa também, nós vamos ver que eles deveriam honrar os pais, os seus pais. Preservar a vida e os bens alheios. Deveriam ser fiéis na vida conjugal e verdadeiros nos relacionamentos. Então, além de a primeira ordem dada lá em Gênesis, onde falou não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, não comer daquele fruto, aí vem os outros, as outras ordens que nós precisamos fazer. Honrar aos pais, nós vamos ver isso ao longo da Bíblia. Nós vamos ver preservar a vida, os bens alheios, e nós temos que ter fiéis na vida conjugal, fidelidade, e verdadeiros nos relacionamentos. Então, são coisas que têm que estar incluídas na nossa vida social. Deus requereu deles um compromisso com o cuidado com o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro, Deuteronômio 14, 29. Mais 4 coisas nós precisamos fazer. Também está envolvido com o social. Vamos repetir, os pobres, o pobre no caso, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Temos responsabilidade com essas pessoas também. Todos esses compromissos faziam de Israel uma nação como nenhuma outra. Então, quando isso aconteceu, queridos, quando essas ordens foram dadas, foi tudo lá para o passado, para a nação de Israel. Mas só que Deus também está falando conosco hoje. Somos servos dele, precisamos pegar esses mandamentos, tudo que está escrito na palavra do Senhor e aplicar em nossas vidas. Claro que tem coisas aqui que ficou lá atrás, não vamos confundir também e interpretar de maneira errônea de questões culturais, alguns costumes. Isso é um outro assunto, mas você tem que ter cuidado. Mas essa questão aqui de obediência a esses mandamentos é para todo mundo, desde lá de Adão e Eva até nós hoje, e vai ficar para sempre. Eles não foram abandonados ao restante da história do povo de Deus. Davi registrou que é bom e agradável vivermos em união. Lembra lá do Salmo 133, verso 1? Quão agradável é os irmãos viverem em união? Exatamente isso. É agradável vivermos em união. Por isso eu comentei, quando a gente chega na casa de Deus, a gente quer compartilhar, conversar, rir, brincar, rever os irmãos, que não vemos, ficamos sem ver um tempão por causa da pandemia, e agora estamos vendo só praticamente no domingo, né? Nosso Senhor afirmou que seus discípulos seriam reconhecidos pelo amor uns aos outros. Isso está lá em João 13,35. Nós seríamos, aqueles discípulos ali seriam reconhecidos pelo amor. O amor que eles tinham um para com o outro. Tanto que a igreja começou a crescer muito, vamos ver lá em Atos, que era reconhecido entre eles a comunhão e o amor. E as pessoas iam vindo e iam se chegando e iam fazendo parte daquele povo. Isso é porque Deus falou que seria dessa forma. Então acontece realmente. Desde então, muitas recomendações e exortações
neotestamentárias foram feitas pelos apóstolos. Paulo afirmou que o amor ao outro é a única dívida que não conseguimos pagar. Ou seja, nós precisamos amar, amar e amar. E a gente nunca vai poder parar com isso. É a única dívida que a gente não consegue terminar de pagar. Interessante essa colocação, né? Ou seja, o seu amor tem que ser incondicional para qualquer um, né? Não podemos escolher. João deixou claro que quem não ama seu irmão não pode amar a Deus. Lá em João, 1 João, lá, né, no finalzinho da Bíblia, 1 João 4:20, né, vai falar sobre o amor. O capítulo 4 tudo vai falar sobre o amor. Depois você confere lá 1 João 4. Então ele vai dizer que quem não ama seu irmão não pode amar a Deus. Olha como é que é sério. Ah, mas eu não amo Patrícia, não. Tia Pátria é muito chata. Então você também não está amando a Deus. A Bíblia que diz, não sou eu. Então nós temos que amar. Mesmo chatos, aqueles que incomodam, temos que amar. O outro mandato que nós vamos ver é o mandato cultural. Nós vamos ver que, por fim, Deus estabeleceu um relacionamento de amor e vida entre o homem e o restante da criação. O homem deveria ser o representante de Deus neste mundo e exercer em nome do seu Criador o domínio sobre as coisas criadas. Então, quem tem o domínio sobre todas as coisas? Nós. Nós que temos o domínio, nós que controlamos. Não são as coisas que nos controlam. Então, está falando sobre mandato cultural. Então, vamos entender mais um pouquinho. O homem deveria encher a terra e dominar sobre ela, sobre os animais e as plantas. Deveria se alimentar dos frutos e, com eles, alimentar os animais também. A Adão, especificamente, Deus deu a missão de cultivar e guardar o jardim. Ou seja, era um mandamento, vamos dizer, uma ordenança para Adão guardar e cuidar do jardim. E de dar nome aos animais. Ele que deu esses nomes todos que a gente conhece. Esse domínio é o fundamento do trabalho, das profissões, da ciência e das artes. Olha que interessante. Deus já estava ensinando o homem ali uma profissão. O líder nato, o líder onde ele tinha que cuidar daquilo tudo ali. Por isso que hoje nós temos o que temos, né? As profissões, eu vi ao longo da Bíblia também. Desde lá do início, as profissões, as pessoas são chamadas para fazer determinado trabalho. Isso já foi lá desde o Gênesis. Você lê, você vai acompanhar e vai ver. O homem deveria explorar e conhecer o mundo e desvendar toda a glória presente no universo criado e direcionar tudo o que fizesse para a adoração daquele que com perfeição fez todas as coisas. Então nós temos que explorar, conhecer, ou seja, você tem que estar por dentro do que está acontecendo, se informar. É isso que Deus quer. Nós tenhamos como cristãos uma mente aberta, esclarecida para todas as coisas. Vamos passar aqui agora para o segundo ponto, que o primeiro, vou recordar aqui rapidinho, o primeiro ponto foi os mandamentos criacionais. E o segundo e último ponto, o pecado original. Vamos falar um pouquinho sobre o pecado original aí na página 13. O pecado original. Nós vamos voltar um pouquinho lá em Gênesis. Esse amplo compromisso no qual no qual Deus criou o homem, se expressava resumidamente em uma única ordem. Qual era a ordem? Vocês lembram, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comerás. Ora, você tem um jardim com várias árvores frutíferas. Você pode comer de tudo. E Deus fala assim, ó, aquela lá, ela tá lá no meio. Você não pode comer dela. Será que ele é tão difícil assim? Mas nós somos curiosos, né? Ansiosos. O que será que tem aquela árvore? Porque aí vem né, a explicação. Não é aquele negócio assim, você não vai comer e pronto, acabou. Não. Porque no dia em que dela comeres, tá lá no capítulo 2, verso 17. Certamente morrerás. Morte física? Não, naquele momento ali era a morte espiritual, era o pecado entrando, era a desobediência, onde ali a separação, a quebra da comunhão entre o homem e Deus. Então essa ordem está registrada no capítulo 2, verso 17. Qual seria a sua reação? Pensa aí, vamos imaginar aí, igual eu faço com as crianças. Vamos imaginar aí. Qual seria a sua reação se você recebesse uma ordem dessa? Você está num lugar, numa chácara, num pomar, repleto de
frutas para todos os lados. E o dono do pomar fala para você, tá vendo aquela árvore lá no meio? Aquela bonita lá. Você só não pode comer dela, porque você tem uma consequência muito séria para você. E o que você vai fazer? Você vai até lá, vai comer para ver o que vai dar? Mas aqui já tinha uma explicação. O homem comeu porque quis, não foi enganado. Quando ele fala da certamente morrerás, houve ali a quebra, né? A quebra da comunhão. E aí a preocupação de Deus era essa. Querendo ou não, o homem foi colocado em prova, né? Nós somos colocados em prova todo o tempo. Prova da nossa fé, da nossa fidelidade. Porque Deus, ele quer o quê? Ele trabalha em nós como uma pedra preciosa. Ele vai nos moldando a cada dia. Então essas provas vêm para nos moldar, para trabalhar em nossa vida. Atender a essa proibição demonstrava a fidelidade do homem ao seu Criador e reconhecia os limites da autoridade que Adão possuía sobre a criação. Ou seja, é uma prova, sim, né? É uma prova que Deus nos colocou o homem sobre a fidelidade dele. Então, se você está sendo provado, Deus está testando a sua fidelidade. E também, Adão, ele tinha domínio sobre toda a criação. Então ele tinha que ter domínio sobre aquela situação também, e ele não teve. Deixava claro que Deus era o Senhor e Rei de todas as coisas, e que sua vontade era o que estabelecia o bem e o mal. Deus é soberano, ele tinha ali nas mãos dele o domínio de todas as coisas, e ele pediu ao homem uma coisa e o homem não fez. Temos a consequência desse pecado até hoje sobre as nossas vidas, né? A obediência seria uma clara expressão do cumprimento mandado espiritual. Deus deu a ordem e tinha que ser cumprida e não foi cumprida. Entretanto, assim as coisas aconteceram. Instigada pela serpente, né? Vocês conhecem a história lá, a mulher que deveria ser auxiliadora do homem em sua missão de honrar e glorificar a Deus, toma do fruto proibido e ela não ficou satisfeita só de tomar para ela, comeu e deu ao homem, e ele aceitou. Aí alguns questionamentos da nossa cabeça, como ser humano, né, que somos, passa assim, por que ele não disse não? Por que ele disse não quero, não é para comer dessa fruta? Ou de repente, vamos imaginar aí, vamos colocar nas cabeças para funcionar. Ela estava com a fruta na mão. Será que Adão não sabia que aquela fruta era tal fruta? Não sabemos, isso não está registrado. O que está registrado é que não era para ter comido, eles comeram e tiveram a consequência em cima da vida deles. O vínculo de dependência mútua e abençoadora foi usada para a rebelião contra Deus. Então aquilo que era de comunhão, de amizade, de intimidade, foi usado contra. E nesse momento a gente vê isso realmente, né? E você vai ver isso durante toda a humanidade. Muitas outras foram as situações em que isso ocorreu. Gênesis, mesmo lá no capítulo 11, versos de 1 a 9, vai registrar essa união maligna na edificação da Torre de Babel. Se você ler lá em Gênesis, no capítulo 11, vai ver o homem construindo a Torre de Babel. Eles queriam uma torre bem alta que chegasse ao céu. Eles não tinham noção que o céu era algo infinito. Talvez eles achavam que era algo que eles podiam tocar. O que aconteceu com essa rebelião? O povo se espalhou e começaram a não se entender mais, porque era uma única língua. E aí foi um para cada canto. Onde nós temos hoje toda essa terra povoada com línguas muito diferentes. Isso aí foi lá na época de Gênesis capítulo 11. O povo de Israel também se uniu para confeccionar e adorar o bezerro de ouro. Não podia adorar a nada se não fosse o Criador, o Senhor. E eles se rebelaram e fizeram um bezerro de ouro e se prostraram diante do bezerro de ouro. A gente vai ver aí a rebelião entrando na vida do homem, né? E para desobedecer a Deus diante do relatório dos espias. Nós vamos ver também que quando Deus dá ordem, o nosso dever é cumprir, não questionar. E muitas vezes você vai vendo durante a história do povo de Deus, eles questionando e não cumprindo, né? Tal união maligna teve sua dimensão máxima no conluio armado contra Jesus. Em Atos 4:27, vamos ler assim: verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Você vai ver ali que foi algo que
Deus permitiu que acontecesse, porque tinha que se cumprir todas as coisas. Mas ali você via uma rebelião, a gente vê aqui nessa história algo que seria para prejudicar o Salvador, né? Então ele foi realmente prejudicado. Mas tinha que acontecer, não tinha jeito. Quando cedeu à tentação, a humanidade quebrou o mandato cultural, sujeitando-se à serpente, quando deveria governá-la. Também tomou para si um bem que não lhe pertencia. Com isso trouxe para toda a terra uma maldição. Essa é a maldição, que produziu espinhos, abrolhos, incontáveis perturbações para a ordem natural e por fim a morte. Então você vai ver lá em Gênesis o que aconteceu quando o homem foi expulso, né? Quando houve ali a quebra da comunhão, a desobediência. A terra começou a crescer, produzir espinhos, abrolhos, coisa que não existia. Tudo por causa do pecado. E o pecado original demonstrou desconfiança nos propósitos de Deus, em dar-lhes o mandamento e falta de fé na palavra de Deus, que anunciava a morte vinculada àquele evento. Então nós vamos ver aqui que esse pecado original, onde nós temos essa consequência da morte eterna, vai ser quebrada com a chegada de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. E aí a graça de Deus, através de Jesus, está sobre a nossa vida, vem sobre a humanidade para resgatar aqueles que estão perdidos, né? Então, ao invés de se unirem para servirem a Deus e desfrutarem das suas bênçãos, o homem e a mulher desobedeceram ao comando divino e colocaram a perder os vínculos de amor e vida com que tinham sido criados. Então, tudo que era bom tornou-se ruim. Aí vai entrar ali as dores de parto, né? As dores na hora de ter filho. Vai entrar ali, nós vamos ver registrado, eles teriam que trabalhar para comer e se pagar suas contas com o suor do seu rosto. E a gente vê isso até hoje, né? Então agora se envergonhavam um do outro e tiveram medo de Deus. Então entrou ali vergonha, medo, dor, tudo que não existia. Estavam sujeitos a distorções violentas em seus relacionamentos e a crescentes dores ao gerarem filhos. A terra foi amaldiçoada. Olha que coisa séria. Quando a gente desobedece, isso acontece na nossa vida. A gente requer para nós também coisas ruins, né? Coisas que não estão registradas para nós. Mas vem porque desobedecemos e automaticamente tem uma consequência. Toda desobediência tem uma consequência. A terra foi amaldiçoada e o sustento do homem só viria por meio de suor e fadiga. Expulsos do jardim do Éden, o destino do homem é morrer e tornar-se pó de onde veio. Então, queridos, até aqui, nós vamos já entrar na conclusão. Nós vamos ver que isso aconteceu lá em Gênesis, trouxe maldição, espinhos, abrolhos, consequências terríveis para toda a terra. Mas não precisamos nos entristecer ao ponto de dizer, poxa, e agora, né? Nós temos a consciência que existe um Deus que nos ama, um amor incondicional. Porque quando ele olhou para nós, para todo o povo dele que ele criou, ele olha com um olhar de amor, de pai. E é isso que nos sustenta. É isso que diz assim, obrigado a Deus, porque mais um dia eu vivo com as suas misericórdias se renovando pela manhã, então ela vem sobre a nossa vida durante o dia inteiro e cuida de nós. É isso que nos sustenta, porque se não fosse isso, essa graça maravilhosa que Jesus derramou sobre nós, estaremos perdidos para sempre, como aconteceu com Adão e Eva. Não foi diferente a história do povo de Israel, tendo visto os prodígios e maravilhas feitos pelo Senhor para tirá-los do Egito. Não foram poucas as vezes em que o povo se uniu para murmurar. Então, cuidado com a murmuração. Pecar e rebelar-se contra o Senhor e a sua vontade. Isso está arraigado no meio do povo, no nosso meio, até dentro da igreja. Murmuração, pecado e rebeldia. Então, vamos vigiar, vamos nos pedir perdão ao Senhor, nos consertar, porque nós estamos sujeitos a essas coisas. Todos nós, não vamos dizer, não, eu não faço isso. Então, se você não faz isso, a Bíblia diz que você é mentiroso. Quem não diz que não peca, já está mentindo. Por isso, toda aquela geração foi condenada a permanecer no deserto até a morte. Então, quando eles foram tirados do Egito, caminharam, eles tinham que chegar na Terra Prometida. O que vai contar essa história? Eles ficaram dando voltas. Imagina, Deus falou assim, não quer me obedecer não? Então vai ficar dando voltas. E o que aconteceu? Ficaram lá para passar toda aquela geração e morrer todos eles. Quase todos eles, né? Então, entrando na conclusão, vamos ver o seguinte. Nós fomos criados para experimentar vínculos cheios de amor e vida
com Deus. Então você não foi criado por acaso. Você não veio ver este mundo de qualquer forma por acaso. Você veio para ter essa comunhão com o Senhor. Por mais que você tenha demorado a entender isso, hoje você pode entender que o Senhor te ama e Ele te chamou para essa comunhão, para esse vínculo. E não só com Deus, né, mas uns com os outros e a criação. Nós temos que ser sociáveis. Esses vínculos eram constituídos de benefícios e responsabilidade. Então nós temos aquilo que nós podemos fazer e aquilo que não devemos fazer. Temos nossas responsabilidades diante das pessoas, da humanidade. A partir deles, os propósitos de Deus para a criação se desenvolveriam. Então, se você fizer o que tem que ser feito, vai desenvolver automaticamente. Assim como você tem uma profissão, você sabe o que tem que fazer? Então faça. Você vai ver que vai fluir bem aquele seu trabalho na sua profissão. É a mesma coisa a comunhão, os mandamentos e a comunhão com o outro. Faz o que tem que ser feito. Amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você cumpre isso, vai fluir normalmente. Por isso, eles constituem os fundamentos da revelação da vontade de Deus para o seu povo no Antigo e no Novo Testamento. As ordens foram dadas e precisam ser cumpridas. Entretanto, desde a desobediência de Adão, vemos que o pecado e a morte se instalaram com toda a força no ser humano. Somos pecadores, sabemos disso. Não há lei ou esforço pessoal ou social que nos faça deixar de ser pecadores. Eu queria que você pensasse e lembrasse da mensagem de domingo. Eu lembrei disso quando eu estava estudando essa lição. O Lori pregou no domingo e ele comentou sobre essa questão de não é nosso esforço, não é a nossa vontade, não é o nosso querer que vai nos livrar do pecado. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, é a graça do Senhor sobre a nossa vida. Pecadores continuaremos sendo, mas seremos resgatados do pecado para uma vida diferente, uma vida eterna. Então não é o nosso esforço, não conseguimos nunca fazer isso. Esforço pessoal, social, nada nos deixa de ser pecadores, né? Continuaremos sendo. Aí vem um comentário, né, que eu queria que você acompanhasse aí, ó. Somente a obra redentora de Deus, realiza plenamente por Jesus Cristo, pode nos livrar dessa antiga escravidão. Então Jesus foi à cruz do Calvário para me libertar e te libertar. Foi esse ato de Jesus, morrendo ali na cruz, sofrendo por cada um de nós, é que nos liberta dessa escravidão. Então vamos voltar lá. Somos pecadores, sim, continuaremos sendo, mas livres dessa escravidão. Então se você não peca, não comete pecados, é porque você não está mais escravizado por ele. Existem os escravos, os escorregões, as coisas que, caramba, não era para ter feito e fiz. Então você tem que se reconciliar com Deus, pedir perdão, e voltar naquilo que foi feito, falar com Deus sobre isso, que Ele vai te ajudar e vai te perdoar, porque a palavra de Deus é fiel. No Evangelho, somos reconciliados com Deus. Nossos pecados são perdoados e somos transformados em novas criaturas. Servos da justiça pelo Espírito Santo. Então você não é mais um pecador que fica cometendo pecados. Agora você é um servo da justiça através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te ajuda e me ajuda a caminhar nessa vida livre dessa escravidão. Então você precisa estar totalmente dependente de Deus. Eu preciso estar totalmente dependente de Deus, porque senão o que vai acontecer é que o pecado que já vive em nós, ele vai aflorar e você vai viver uma vida de pecado automaticamente. Ah, não, eu sou crente, não vai acontecer. Vai acontecer sim. Se você não vigiar, vai acontecer. Você precisa estar lendo a palavra, aproveita que o ano começou agora, vai lendo a palavra, orando, se alimentando das coisas de Deus, porque nós sabemos que quando nós paramos, outras coisas vêm para ficar no lugar da palavra de Deus, outras informações. Então, fique atento para isso. Vamos à aplicação então para orarmos. Tem 3 perguntas aqui que o autor faz na aplicação. Qual qualidade de relacionamento com Deus, com os outros e com a criação suas ações demonstram? Vou repetir. Qual qualidade de relacionamento com Deus, com os outros e a criação, e com a criação, suas ações demonstram? Para você pensar aí, qual é a qualidade de relacionamento que você tem com as pessoas, com Deus e com a criação? A obediência à palavra de Deus tem caracterizado sua vida? As pessoas têm visto você, um cristão,
uma cristã, um homem ou mulher de Deus obediente, isso tem sido característico da sua vida? Pensa aí. Se não tem, tem que parar para pensar, né? Você tem andado nos caminhos da desobediência de Adão ou da obediência de Cristo? É para você rever, eu não estou aqui para dizer se é ou se não é, não posso fazer isso, não tem condição. Eu posso falar de mim, eu tenho procurado fazer o que é melhor para a minha vida, a vida das pessoas, dentro da palavra de Deus, ou seja, ser obediente. Então você também precisa falar aí você, no seu coração com Deus. Somos povo de Deus. Em nosso tempo, portanto, caminhemos sendo amados e amando o Senhor e agindo em nome de Deus para com os nossos semelhantes e para com o restante da criação. Então, por que nós temos que fazer isso? Porque nós somos povo de Deus. O povo de Deus precisa ser diferente. Nós não podemos cair na boca do povo, vamos lá, mais um crente safado, mais um cristão vacilão, mais uma pessoa que faz igual todo mundo. Não! Nós precisamos ser diferentes. Nós temos que lutar por isso. Você precisa orar por isso e lutar por isso. Eu preciso lutar por isso e orar por isso. Para que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Então, dentro dessa lição que nós aprendemos hoje, sobre o desafio da obediência, realmente é um desafio. Né? Porque vimos que o pecado contaminou a terra, contaminou a criação. Então é um desafio para nós. Mas não é impossível. Dependente do Senhor, você vai conseguir. Ok? Então vamos terminar aqui, vamos orar mais uma vez. Espero que essa palavra tenha ido ao seu coração, tenha mexido com as suas atitudes, com o seu pensamento. Então, como povo de Deus, temos que estar em comunhão com o Senhor todos os dias e todo momento. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos mais uma vez, Senhor, por Tua presença em nossas vidas. Louvamos a Ti porque o que estudamos hoje, Deus, é mais vamos dizer assim, um sacudir, Senhor, na nossa vida, para experimentarmos, Senhor, as Tuas maravilhas, para voltarmos, Senhor, lá onde paramos, talvez tenhamos parado, para, Senhor, pedirmos perdão e nos consertarmos diante do Senhor e voltarmos, Senhor, a sermos obedientes. Se falhamos, Senhor, nessa caminhada, nos perdoe, Senhor. Se Deus vacilamos, Senhor, com os nossos atos, nos perdoe, Senhor. Se falamos ou pensamos aquilo que não te agrada, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe mesmo, Pai, como diz a Tua palavra, que Tu és fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. É diante dessa palavra que oramos, a Tua palavra. Então nos perdoe, Senhor, e nos faça, Senhor, novos a cada dia. Que a nossa comunhão seja restaurada a cada manhã. Dê, Senhor, vontade, Senhor, sede, fome da Tua palavra, e que Teu povo esteja, Senhor, voltando para a Tua palavra para ler, para entender, para meditar, para, Senhor, crescer. Eu entrego a Ti a minha oração, a oração dos meus irmãos, e com o coração grato a Ti, porque Tu és um Deus maravilhoso, que nos ajuda todos os dias nesta caminhada. E Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fiquem na paz. Um beijinho.